Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que deseja transformar a sua vida por meio do empreendedorismo. Está no ar o programa Vida de MEI. Hoje nós vamos conhecer a trajetória do microempreendedor individual Pipo Acebedo. Ele é estilista e figurinista, formado em moda e hoje faz looks incríveis até para celebridades. E para dar dicas e orientações para o Pipo e para a audiência, vamos conversar também com o analista técnico do Sebrae de Goiás, André Moura. Mas antes, vamos conferir a história do Pipo Acebedo. Na tela! Oi, tudo bem? Sou Pipo Acebedo, tenho 34 anos e sou estilista. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu dia e como funciona algum dos meus processos de trabalho. Na verdade, a costura, ela faz parte da minha vida desde criança, né? Eu já gostava de desenvolver roupas de boneca e aí era um processo assim, porém não era aprimorado, eu não tinha capacitação para tal. Né? Isso foi acontecer bem mais tarde e era uma coisa que eu sempre gostei. E pelo fato da gente ter um déficit muito grande de pessoas que fazem esse tipo de trabalho hoje no mercado, eu mesclei a paixão e a necessidade de mercado e comecei a trabalhar com costura. Por esse motivo, eu acredito e sempre acreditei que a costura faria parte da minha vida e assim ela tem acontecido. De fato, eu comecei a trabalhar com costura em 2015, quando eu já estava do primeiro para o segundo período de moda, cursando moda. A minha maior dificuldade de trabalhar com costura, aprimorar o trabalho, foi realmente no começo, quando eu ainda era estudante de moda. Eu não tinha maquinário e eu costurava muito na faculdade, então era muito limitado. Eu costurava dentro do horário que eu conseguia utilizar a faculdade e eu não tinha o maquinário, eu não tinha como aperfeiçoar na minha casa ou em algum outro lugar. Então eu acredito que dentro do processo de faculdade, até eu conseguir adquirir minha primeira máquina, que foi mais ou menos em 2017, nesses 2 primeiros anos eu costurava muito na faculdade, eu só tinha uma máquina também, não poder praticar com constância. Para produzir uma peça varia muito, a gente tem uma variação muito grande de acordo com o tecido, de acordo com a modelagem, de acordo com a necessidade daquela peça, daquele cliente, da complexibilidade daquela peça. Por exemplo, um tecido em malha, como eu vou trabalhar agora, às vezes requer um pouco menos de recorte, um trabalho, não que ele não necessite de trabalho, mas ele é um trabalho menor do que uma peça como essa, que é uma peça já de algodão, né? Essa peça ela requer um pouco mais de cuidado, porque ela precisa ter um caimento diferente. Então a lycra ela adequa melhor ao corpo, já esse daqui ele precisa de um processo um pouco mais demorado. Então peças de tecido plano, que são tecidos normalmente que não têm elasticidade, eu utilizo mais a máquina reta, são as peças que demandam maior tempo. Uma camisa dessa em média de 6 a 7 horas no período total, caso eu vá fazer modelagem, costura, desenho, todo esse processo, uma média de 6 a 7 horas para uma camisa. Então, eu trabalho sempre com modelagem plana, então ela é uma modelagem lisa, igual eu estou fazendo agora, você trabalha com modelagem num papel, e aí você tem a modelagem plana onde você corta o tecido. Existem a modelagem que é a mulagem, que ela é feita através direto do manequim. Então você faz essa modelagem no manequim, então você põe o tecido e vai cortando de acordo com o manequim. E existe a modelagem virtual, que é no CAD, que você faz toda essa modelagem através de um sistema e aí ele te transmite a modelagem plana sem ser manual. Ela já é toda automatizada. Meu forte é muito look sazonal, né? Por exemplo, agora a gente está na era do Halloween. Então eu trabalho muito com isso, faço muitos looks específicos. Especificamente esse agora é um vestido vermelho, não é uma fantasia de Halloween, mas é um look que vai ser usado num baile de Halloween.
tá? Como eu faço sempre, faço muitos eventos, faço carnaval, então eu trabalho muito nessas épocas festivas, muito look de ano novo, então assim, sazonal é o meu mercado, é justamente aquela peça exclusiva, coisas que as pessoas não acham hoje em lugar nenhum e aí entra em contato comigo. Para a produção desse ano de Halloween, as coisas estão começando, a demanda tá chegando agora, mas assim, sempre uma semana, 10 dias no máximo antes ou até véspera de Halloween, aí os clientes já vêm completamente desesperados atrás de look. É sempre assim, sempre as pessoas buscam assim, muito próximo do evento. Eu faço bastante cinema, TV, faço essa parte do figurino. Eu não tenho costume de fazer roupas cotidianas. Roupas cotidianas é algo que eu não produzo. Eu tenho dentro do meu espaço, mas aí são de confecções parceiras. Não são peças que eu efetivamente produza. Eu vou falar das últimas também que eu vesti, que foi Tata Cossielo, Bruna Unzueta, Tati Zaki, Lia Clark, já vesti Lecha, Carla Prata é uma pessoa muito querida, virou minha amiga, uma pessoa que eu visto sempre, tenho uma honra, um orgulho de vestir. E essas pessoas algumas pessoas eu fui conhecendo através de stylist, algumas pessoas foram indicação, algumas outras pessoas vieram pelas redes sociais. E tem uma cantora também que chama Luana Marques, tem uma dupla Giovanni Reis e Melissa, são vários famosos, várias pessoas que acreditam no meu trabalho, que apostam no meu trabalho e eu já entreguei coisas belíssimas para eles, graças a Deus. Esse processo, na verdade, foi uma indicação, a cliente veio até mim, ela tinha uma referência, muitas vezes eu já trabalho com referência, e aí em cima da referência dessa cliente, eu estou confeccionando essa peça. Então foi uma cliente de indicação. Hoje muito do meu trabalho é de indicação. Não é uma pessoa da mídia, mas veio de indicação. Eu já fiz a modelagem plana e agora eu vou começar o corte do tecido, para que depois eu vá direto para a máquina de costura e faça realmente a costura da peça. Eu acho que não foi a confecção mais difícil ou mais trabalhosa que eu já fiz, mas sim as confecções, e isso diz muito respeito à arte drag. É uma arte muito conceituada, as pessoas precisam conhecer um pouco mais e respeitar muito, não é respeitar um pouco mais, não é respeitar muito. São peças sempre muito elaboradas, muito bem trabalhadas, então a arte drag para mim sempre é as peças mais elaboradas. A arte drag requer sempre excelência. Elas buscam sempre tá muito impecável em cima do palco, porque elas querem estar sempre muito bem vestida, muito exuberante. E a arte drag, ela pede isso, né? Muito brilho, muito glamour, às vezes pluma, às vezes... e muitas vezes um trabalho extremamente manual. Diferente desse trabalho que eu estou fazendo aqui, que eu consigo confeccionar a peça inteira e entregue ela na máquina de costura, normalmente numa peça confeccionada para figurino, para show, ou depende do que eu preciso que seja um trabalho extremamente manual. E isso requer muito mais atenção. Às vezes uma pedra, um bordado, uma aplicação. Então isso torna o trabalho muito mais difícil. Eu decidi me tornar MEI, na verdade, foi uma consequência. Eu já estava trabalhando na área, só que informal, né? Muitas vezes acaba sendo um trabalho que requer não uma nota fiscal, mas um comprovante de venda, alguma coisa do tipo. E na faculdade, quando eu estava em 2018 para me formar, eu precisava formalizar o meu trabalho. E na faculdade, para que eu me formasse, eu poderia assinar meu próprio estágio. Eu não tinha problema em ser aluno e assinar o meu estágio, uma vez que eu já trabalhava na área, trabalhava por conta, mas eu podia assinar meu estágio.
E aí em 2018 eu decidi formalizar, porque também já estava acontecendo alguns trabalhos muito maiores, onde eu precisava emitir nota fiscal, precisava ter essa formalização, precisava ter um endereço, e as coisas estavam começando a acontecer muito mais, e aí eu decidi me formalizar. Justamente foi quando eu pesquisei e vi que o MEI, naquele momento, era a melhor opção que atendia o meu trabalho. Existem milhões de benefícios em se tornar um microempreendedor individual. Um deles é a formalização. Você não trabalha escondido, né? Você trabalha formalizado, você trabalha com as regras, você pode emitir uma nota, você pode trabalhar para grandes empresas, você pode trabalhar de forma correta. Então, eu só consigo enxergar benefícios em ser microempreendedor individual. Confecção de roupa sob medida, o primeiro processo, na verdade, é entender a necessidade do cliente. Após o entendimento da necessidade do cliente, eu tenho que pegar as medidas do cliente. Então, essas medidas, elas são necessárias porque elas são todas divididas, né? Para o próximo passo, que é a modelagem. Então, para fazer a modelagem, normalmente a gente divide o corpo do cliente em 4 partes, tá? Essas 4 partes, então, por exemplo, eu tenho uma cintura de 60 centímetros. Essa cintura de 60 centímetros, ela tem que ser dividida em 4. Então, eu tenho uma cintura total dividida em 4 de 15 centímetros cada parte, cada quarto da cintura. E aí eu vou fazendo todas essas medidas. Então, primeiro processo, desenho. Segundo processo, medidas. Nas medidas, eu tiro todas as medidas do cliente e faço modelagem. Após a modelagem, ou às vezes eu tenho a modelagem antes, ou às vezes eu tenho a compra do tecido antes. Então, quando eu vou fazer a compra do tecido, eu preciso ter as medidas do cliente para que eu saiba também quanto de tecido eu tenho que comprar. Não adianta eu achar que o cliente veste 38 e comprar 1 metro de tecido, e aí às vezes o cliente veste 42. Eu preciso de 1,20 m de tecido. Então a costura é muito matemática. As pessoas acham que é simplesmente colocar o tecido na máquina e pronto. Não, você tem vários processos. E aí, depois do processo de modelagem, né, de eu entender a necessidade, tamanho, todas as coisas, eu vou pro processo de costura. E aí o processo de costura, ele é gigante. De acordo com cada peça, eu tenho um tipo de costura, eu tenho uma máquina necessária, eu tenho um acabamento necessário. Às vezes, essa peça, por exemplo, aqui, como a gente tem bastante elasticidade no tecido, eu já não preciso de zíper. Caso seja um tecido que não tem elasticidade, eu tenho zíper. Depende da margem de costura do tecido. Se é um tecido que eu não tenho elasticidade, eu tenho que ter uma margem de costura muito maior, porque essa máquina aqui, ela requer meio centímetro de costura. Já na máquina reta, ela requer de, no mínimo, 1 centímetro a 1,5 centímetros de margem de costura. Então, existem inúmeros processos e aí depois tem acabamento. Aí você trabalha com vários tipos de acabamento, tem máquina que faz acabamento, ou o acabamento é manual, e aí tem bordado, tem estampa, tem todas essas coisas. Hoje o estilo de roupa mais procurado que eu tenho nos meus clientes são figurinos. São peças que não existe para compra, né? Peças exclusivas, peças únicas e confeccionadas especificamente para aquela pessoa. São peças que eles querem algo diferente. Então são artistas ou são pessoas que não são da mídia, mas que buscam algo diferente de tudo aquilo que você encontra no mercado. Então, às vezes, ele vê uma peça que ele gosta no shopping, mas ele quer aquela peça com algum diferencial. E aí ele procura o meu trabalho para que eu traga o diferencial para essas peças. Essa é o maior motivo hoje. A rede social é um processo fundamental do meu trabalho. É através da rede social hoje que eu divulgo meu trabalho, que eu sou conhecido, que eu utilizo realmente as redes sociais para que eu tenha uma vitrine. A rede social hoje é minha porta de entrada, é a minha maior vitrine hoje do meu trabalho. O gerenciamento das minhas redes sociais são completamente orgânico. É eu que faço todos os processos, então eu que posto, eu que respondo, eu que dou os likes quando necessário e eu que gravo o conteúdo, eu que faço todo esse gerenciamento. Ainda é uma coisa muito, muito única. Então ainda tem meu olhar, tem meu toque,
É tudo eu que faço o gerenciamento das minhas redes sociais. Hoje, como empreendedor, a minha maior dificuldade é ainda sozinho dar conta de tudo. Eu tenho muita dificuldade em fazer todos os processos, mas empreender no país também não é fácil e ainda a gente tem muita dificuldade de mão de obra qualificada, principalmente na área da costura. Então, a minha maior dificuldade hoje além de ter que fazer tudo sozinho, é ter mão de obra qualificada para que eu consiga não escalonar o meu serviço, mas delegar um pouco mais e não ter que fazer todos os processos que eu já faço hoje sozinho. A maior dificuldade hoje de ser empreendedor é justamente essa. Os planos para o futuro do ateliê é sempre crescer de forma coesa, consistente, um passo de cada vez. Eu quero ter pessoas que trabalhem comigo, que vistam a camisa, que entendam os meus processos, o meu trabalho. Então, e atender sempre mais pessoas com excelência. Eu acho que quantidade não é importante aqui. Eu prezo sempre pela qualidade. Eu prefiro não fazer um trabalho do que fazer um trabalho e saber que ele não vai estar de acordo com o que o meu cliente precisa, com a exclusividade que o meu cliente busca. Então, os planos são esses. Crescer, mas crescer com coerência e com o momento certo. Eu penso sim em lançar uma linha de roupas, uma coleção. Não só penso como eu tenho executado isso, já é um projeto que tá para acontecer. E hoje na loja, além das peças exclusivas e únicas sob medida, eu tenho já algumas peças prontas que são exclusivas, mas não são sob medida. Então é tamanho 38, 40, 42, mas elas já estão prontas para que o cliente chegue e leve. Não são tão figurinos, mas são peças diferentes do que se encontra no mercado. É uma linha exclusiva People, peças únicas e peças exclusivas. Mas existe também a intenção de ter uma coleção pronta para que as pessoas comprem essa coleção, cheguem na loja e tenham isso. A dica que eu dou para as pessoas que querem entrar no ramo da moda é saber que, além do amor, existe muito trabalho, muita dedicação. A moda, ela requer isso. Não é simplesmente achar que você vai desenhar uma coleção e que vai sair vendendo e que todo mundo vai comprar, que não é. Principalmente quando a gente fala do mercado exclusivo, chegar a um patamar, chegar a algum lugar, não é uma coisa fácil. Então, assim, quem quer trabalhar com moda, quem busca, primeira coisa, estudar, né? Aperfeiçoar, entender qual é o seu cliente, qual é o que você quer chegar, não é simplesmente fazer, costurar e sair entregando. Então, a primeira coisa é estudar, a segunda coisa é pôr no papel, entender o que você quer, aonde você quer chegar, e a terceira coisa é trabalhar. Sem trabalho, a gente não chega a lugar nenhum. Eu recomendo empreender. Eu acho que o empreendedor, ele precisa primeiro pôr o pé no chão, entender qual a necessidade de mercado, qual o público-alvo dele, qual é a necessidade do produto dele no mercado, fazer com que as pessoas também sintam necessidade desse produto. Então, assim, eu recomendo sim empreender, mas eu acho que empreender com o pé no chão. Não adianta só empreender sonhando, sem ter ciência daquilo que você está fazendo e qual lugar você quer chegar. Eu acho que não só para empreender, mas tudo na vida, se você não sabe qual é o seu destino, você não acha o caminho. O caminho é sempre saber qual é o destino que você quer chegar. Gente, eu estou impressionado. O Pipo fez aí um vestido maravilhoso, por sinal, do zero, do começo ao fim da entrevista. Vocês notaram? E já eu quero saber mais sobre essa habilidade do estilista. Vida de MEI vai para um rápido intervalo. Fique com a gente e não saia daí.
Estamos de volta com o programa Vida de MEI aqui no canal Empreender. No primeiro bloco, a gente conheceu a rotina de trabalho do estilista Pipo Acevedo. E é com ele que a gente conversa agora. Pipo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Vida de MEI do canal Empreender. Olá, obrigado pelo convite. E a gente também conversa com o André Moura, ele que é analista técnico do Sebrae Goiás. André, seja muito bem-vindo também a esta edição do programa Vida de MEI. Obrigado, Bruno. É sempre uma satisfação estar aqui presente com vocês. Prazer é nosso em receber você e também o nosso personagem, o Pipo, para esse programa especial para falar desse tema tão importante que é a moda. Pipo, vou começar com você. A gente viu aí nas imagens que você criou um vestido do zero só ali durante a entrevista. Como é que foi? É rápido de se fazer? É técnica? Já é o hábito, o costume de você ali confeccionar tantos vestidos no seu dia a dia? Conta pra gente. Além da parte técnica, tem a parte prática, né? Quando você pratica bastante algo, automaticamente você adquire bastante conhecimento e fica mais fácil de fazer. Então, no dia da gravação, eu estava confeccionando uma peça que eu já tinha costume de fazer, já uma peça que eu fiz várias vezes. Então, se torna um trabalho mais fácil, digamos, e mais rápido. Quando eu vou produzir algo do zero, que eu não conheço, então às vezes demora um pouco mais, porque tem algum outro tipo de técnica, alguma coisa que às vezes eu ainda não executei. Mas excepcionalmente naquele dia era uma peça que eu já tinha feito algumas vezes, então foi um trabalho mais tranquilo de ser feito. Ah, que bacana. Vamos saber agora do André, Pipo, o que é que ele achou do seu modelo de negócio. A grande realidade do Brasil é que a maioria empreende pela necessidade, né? Pela sua subsistência. E a gente vê que poucos empreendedores, nem toda a sua maioria, né, conseguem enxergar no mercado essa oportunidade, aliar o conhecimento técnico à oportunidade de mercado e fazer disso a sua renda, a sua subsistência. É muito importante, muito bacana ver casos como o Pipo. Agora, Pipo, é claro que falando de toda essa sua habilidade, isso aí, claro, tem que ter o interesse, a vontade, o amor, a paixão. Isso não veio por acaso, né? Isso foi diante também de muito estudo, de muita capacitação, qualificação, não é isso? A moda, na verdade, ela está inserida na minha vida desde pequeno, né? Eu já gostava de fazer algumas coisas, não tinha nenhum tipo de capacitação técnica e nenhum tipo de conhecimento, até porque naquela época a gente nem tinha informação como hoje, internet, redes sociais, essas coisas, então eu não tinha essas informações. Era uma coisa muito mais intuitiva mesmo, então eu fazia muita coisa com minha prima, roupa de boneca, essas coisas, eu sempre gostei. E aí, com o passar dos anos, eu quis me profissionalizar. E aí, em 2014, eu ingressei, né, na faculdade e me formei em 2018. E aí, todo esse processo de 4 anos dentro da faculdade foi quando eu comecei realmente a empreender, mas muito mais além da necessidade, né, porque a gente precisa sobreviver nesse país, mas era a questão mesmo do amor, do que eu queria fazer. E aí foi nisso. Foi primeiro a paixão, para depois buscar toda a técnica e desenvolver o meu trabalho hoje. E hoje em dia você segue se capacitando, buscando essa reciclagem, tentando aí acompanhar essas tendências de mercado, porque a gente sabe que essas tendências, né, Pipo, elas mudam a cada minuto, a cada semana. Ou seja, independentemente da sua área de atuação, você também precisa aí se atualizar, se especializar cada vez mais, não é isso? Sim. Na verdade, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz alguns cursos, né, de técnicas, algumas coisas, mas hoje em dia é muito mais na internet mesmo, né? Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu busco algum profissional que trabalha na área ou uso alguma rede social para buscar tendências e ficar antenado e todas essas coisas. Mas parte técnica, principalmente como eu costuro, são mais cursos de aperfeiçoamento, não existe grandes cursos de extensão na área. André, e é justamente isso que o Sebrae sempre vem defendendo, que esses empreendedores, principalmente para quem é MEI no Brasil, de se qualificar, de se capacitar. E a importância, né, André, desses microempreendedores individuais, assim como o Pipo, de se reciclarem cada vez mais, né?
O Pipo relata para a gente que ele teve que se capacitar para a parte técnica. Ele se preparou, fez uma faculdade para poder dar conta de atuar na área dele, mas dificilmente na faculdade trataram de assuntos como gestão de um pequeno negócio, como conduzir seu ateliê, realizar a precificação, realizar fluxo de caixa, como fazer uma gestão de pessoas, porque quando a sua empresa cresce, vai precisar de gente para poder trabalhar. E o Sebrae, ele atua nesse segmento, ele atua em ajuda ao empreendedor para poder identificar essas oportunidades de gestão e suprimir essas necessidades que muitas vezes na parte técnica lá na faculdade, nas escolas, não é ensinado. E quando você fala, André, dessa precificação, isso vale para qualquer modelo de negócio. O quanto é difícil, principalmente para quem está começando, saber precificar, saber ali estipular o valor, seja daquele produto, seja daquele serviço. O quão é difícil, né, André, para o empreendedor definir o quanto ele deve cobrar, não é isso? Na área do PIP, então, muito mais complicado, porque além da parte tangível, né, do que a gente mensura ali, o que é de material que ele utiliza, o que foi o gasto implícito dentro da peça, ele tem o valor intangível, né, que é do processo de criação, que é do processo de exclusividade, e isso às vezes é muito mais complicado de se medir e de se precificar do que se fosse uma peça de produção em série, né, que a gente mede ali insumo, mede tempo de produção. Então é um processo um pouco mais complexo, mais árduo, mas não impossível de ser realizado. E aí também, André, eu sempre pontuo isso aqui nos nossos programas, a questão do empreendedor ele se formalizar. No caso do Pipo, ele buscou essa formalização e se tornou aí um microempreendedor individual. O quão é fundamental também o empreendedor ele se profissionalizar, ele também se formalizar, né, André? A partir do momento que ele sai da informalidade, ele sai que a gente fala da obscuridade, né? Ele apresenta o seu mercado, o seu produto para o mercado, ele consegue ter vantagens competitivas diante de um cenário, diante de uma concorrência grande que existe, principalmente a gente fala da área da moda, ele consegue, por exemplo, emitir nota fiscal. Dependendo do fornecedor que for pegar a mercadoria dele e precisar de uma nota fiscal, com a formalização ele consegue emitir a nota fiscal, ele consegue abrir uma conta em banco, a conta de uma pessoa jurídica em banco para poder tomar um crédito. Então, as oportunidades são muito maiores quando sai da informalidade. E é claro que a gente vai ouvir do próprio Pipo, né, André? O que é que mudou na vida dele a partir do momento que ele decidiu ali se formalizar, se tornar um microempreendedor individual. Pipo, e aí? Qual foi o diferencial? O que é que mudou para você? Foi realmente, como foi falado, né? Sair da obscuridade, assim, a gente ter mais visibilidade, ter mais, acho que credibilidade é a palavra que transforma tudo isso. Das pessoas entenderem que você é uma empresa, que existe uma formalização, que é algo que pode se confiar muito mais, né? E poder pegar trabalhos maiores. Por exemplo, eu estou com um trabalho agora para uma rede hoteleira. Então, se eu não tivesse formalizado, eu jamais faria esse trabalho, porque a gente precisa emitir nota, né? Então, todas essas informações traz credibilidade também para o trabalho. Faz com que as pessoas entendam que você é uma empresa, que você paga imposto, que você tem direitos e deveres. Então, as coisas elas ficam muito mais claras também para o seu cliente final. E falando dessas demandas, Pipo, você conta durante a entrevista que tem muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, até mesmo para delegar, para ter aí uma possibilidade de te desafogar um pouco e delegar para outra pessoa, até porque eu também sou microempreendedor individual, nós temos direito sim de contratar um colaborador, até então mas em breve temos uma discussão no Congresso Nacional de um projeto de lei que pretende aí ampliar não só o teto de gasto, né, para quem é MEI no Brasil, mas também a possibilidade de nós, microempreendedores individuais, podermos contratar não só um, mas 2 colaboradores. E aí, como é que você faz, já que você tem essa demanda e precisa, algumas das vezes ou muitas das vezes, delegar? A minha maior dificuldade em delegar é porque, como eu trabalho com peça exclusiva e sob medida, o meu trabalho, muitas vezes, ele é muito intuitivo.
né? Então eu já conheço o corpo do meu cliente, eu já trabalho com esse cliente. Então tem particularidades de corpo, tem particularidade de tecido. Como eu não trabalho escalonado, a minha modelagem ela é muito única. Então quando você vai trabalhar isso e colocar alguém para trabalhar com você, às vezes a pessoa ela não tem a mesma percepção que você tem, e isso é comum, né? Cada um tem uma técnica, cada um tem uma forma de trabalhar. Apesar de ser sempre o mesmo caminho para chegar num resultado, na área da moda, muitas vezes você tem várias formas de chegar no resultado final. Então eu tenho muito problema com isso, de ter alguém que me ajude e que consiga ser meu braço, entendendo também as particularidades do meu cliente, né? A particularidade de cada corpo, busto, a gente fala de cintura, a gente fala de quadril, a gente fala de altura de perna, a gente fala de coxa. Então, a maior dificuldade é essa. Quando a gente trabalha tem um trabalho escalonado, se torna muito mais fácil, porque você tem uma peça piloto, você passa aquela peça piloto para uma pessoa e ela simplesmente vai replicar, né? Você manda uma pessoa cortar e ela replica. Quando você trabalha na minha forma, então a minha dificuldade maior é essa, justamente para entender a necessidade do meu cliente. Então é muito mais do olhar do que da parte técnica precisamente. André, e aí eu te pergunto, é importante delegar funções, especialmente para o MEI que trabalha com essa área de criação e de arte? O processo dele é muito de criação, um processo muito único, mas acredito que ele deve ter alguns outros serviços acessórios, né? Se ele consegue delegar uma outra atividade que não seja a de colocar a mão na massa ali da peça exclusivamente, obviamente que vai sobrar mais tempo para ele poder criar, para ele poder modelar, para ele poder fazer a gestão da empresa dele e não ficar preso em atividades acessórias. Então a importância da delegação é justamente por isso, para poder viabilizar o tempo do empresário, para ele poder conseguir ter um tempo maior de tomada de decisão e um tempo maior, no caso do Pipo, de processo de criação. Isso que eu falava com o Pipo, André, de fato é muito aguardado, né, para quem é MEI no Brasil, né, essa possibilidade de nós podermos aí contar com mais de um colaborador, né? Como é que o setor aguarda essa decisão lá pelos nossos congressistas? Na verdade, com bastante ansiedade. A gente entende hoje que mais de 90% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. A partir do momento que o MEI tiver a possibilidade de contratar mais um, então a gente basicamente duplica essa força de mão de obra que pode ser contratada pelos microempreendedores individuais. Então acaba sendo uma política pública de incentivo ao emprego no país, né? É verdade. Falar agora um pouquinho, Pipo, do perfil dos seus clientes, dos seus consumidores. Eu sei que tem até celebridade aí que já veste com muito orgulho aí a marca do Pipo. Queria saber aí como é que é, qual é o perfil, tem mais mulher, tem mais homem, é meio a meio, é mais traje social, é mais traje casual? Conta pra gente. Eu diria que 95% é o público feminino, que é a área realmente que eu gosto de trabalhar, eu gosto muito mais de trabalhar com o corpo feminino. E figurino, né? Peças exclusivas e únicas para eventos, shows, festas, programas de TV, cinema, teatro, toda essa parte artística. No ateliê hoje eu tenho colocado algumas peças prontas, né? Então quando sobra aquele tempinho, eu acabo criando uma peça e colocando, mas eu também digo que 95% das peças que eu produzo, elas são diretamente para alguém já, né? Essa pessoa já encomendou a peça e a peça ela é exclusiva para aquela pessoa, e eu também não faço mais de uma peça. Se eu fiz um look para uma pessoa, aquele look é exclusivo dela. E caso alguém queira alguma coisa parecida, a gente faz algo parecido, mas igual eu não faço nunca. A gente também vai pedir aqui um tempinho só para a gente ir para o intervalo e voltar daqui a pouquinho para você falar aí da importância do empreendedor, nesse caso do Pipo, né, e outros empreendedores que veem no mundo da moda uma oportunidade de negócio, o quão é fundamental esse empreendedor ou essa empreendedora identificar o perfil dos clientes, até mesmo antes de começar o negócio. É rapidinho. E para você de casa, não sai daí, a gente volta já já.
estamos de volta com o programa Vida de MEI aqui no canal Empreender. Hoje trazendo aí a história, a trajetória, na verdade, do Pipo, esse figurinista, esse estilista de sucesso que tem encantado aí e vem encantando cada vez mais os brasileiros e também brasileiras. E a gente segue conversando aqui com ele e também com o André, que é especialista técnico do Sebrae de Goiás. André, no bloco anterior, o Pipo falava do perfil, né, de clientes que ele tem. E aí eu te pergunto, qual é a importância desse empreendedor, dessa empreendedora, independentemente da sua área de atuação, do seu modelo de negócio, desses empreendedores entenderem e identificarem, na verdade, os perfis dos clientes antes mesmo de começar de abrir o negócio? A palavra de ordem que eu falo é oportunidade. No caso do Pipo, fica muito claro que as peças dele são feitas sob medida e já tem uma clientela específica, né? Então, quando o cliente vem buscar o Pipo para poder realizar o processo criativo de uma peça, ele já sabe diretamente para qual cliente ele vai entregar. Quando a gente não tem um público específico, identificar o perfil do consumidor é muito importante para a gente poder ser mais assertivo, principalmente quem trabalha com estoque, para não ter estoque sobrando, não ter estoque ocioso, para não ter dinheiro empatado, né, em mercadoria. Identificar as necessidades dos clientes para poder ser mais assertivo na venda, para a gente não, digamos, perder tempo e perder dinheiro. E falando agora, Pipo, de como é que os clientes chegam até você, é por meio do ateliê, de forma presencial, de fato a marca está muito presente nas redes sociais, é meio a meio, como é que é? Espaço físico hoje tem há 4 meses, né? O ateliê físico com porta para as pessoas conhecerem só tem 4 meses, apesar de eu estar no ramo desde 2014. Eu trabalhei todo esse tempo dentro de casa, né? Então o meu ateliê era dentro de casa, recebia algumas pessoas dentro de casa e atendia normalmente também na casa do cliente, principalmente artista, né? Porque às vezes a vida do artista é muito mais corrida, então eu faço a entrega já direto na residência dele. Mas hoje eu diria também que grande parte ou praticamente toda a parte do meu trabalho ela vem através de indicação, né? Rede social é uma coisa que ajuda muito, mas a rede social ainda eu diria que é uns 10, 15% da fatia dos meus clientes que vem através de rede social. E Pipo, falando das parcerias, como você enxerga essas parcerias para o seu negócio? Eu no começo fiz muita parceria, trabalhava bastante com parceria, mas a gente tem hoje uma diminuição muito grande de rede social no sentido de venda, né? Então a rede social para mim ela é muito importante, mas ela também não é meu foco de venda, ela é como se fosse uma vitrine, mas não uma vitrine para venda, simplesmente um portfólio mesmo. Então hoje eu praticamente não trabalho com parceria, por ser peça exclusiva, por ser peça única, é exatamente a compra. O cliente, independente de quem seja, ele entra em contato comigo e eu passo o valor da peça, a gente ajusta tudo que é necessário e o cliente compra essa peça. Então é muito difícil hoje eu trabalhar com algum tipo de parceria para divulgação ou para qualquer outra coisa. André, e falando dessa relação de parcerias, qual a importância dela e como o MEI pode fazer parcerias para fortalecer cada vez mais o negócio dele? A palavra parceria hoje é muito utilizada como networking, né? Então, como é que o MEI pode fazer o network dentro do seu segmento? Primeiro passo, ele ser curioso e engajado, entender das necessidades dos clientes, né? Buscar participar de eventos e conferências do seu setor. Então, inúmeras conferências de moda acontecem no país a todo momento. Utilizar as redes sociais é um outro ponto muito importante. O Pipo comenta aí que ele utiliza a rede social não como um ponto de venda, mas como um ponto de vitrine. Isso é muito importante, se posicionar nessas redes sociais. Sempre está disposto a ajudar. Então, tem muita gente que precisa de apoio e de ajuda nesse segmento. Então, sempre está disposto a ajudar porque a recíproca costuma ser verdadeira. E o último ponto nesse networking é lembrar de ser você mesmo. Não tentar vestir um personagem para poder tentar impressionar alguém. Lembrar de apresentar o seu produto sendo você mesmo, com a sua característica, porque esse é o diferencial que vai fazer com que o cliente te busque e essas relações de network se estabeleçam de forma mais concisa.
Agora, André, como a gente está aí às vésperas de datas comemorativas importantes do calendário brasileiro, Black Friday, Natal, Ano Novo, como é que o empreendedor ele deve se preparar para essas festividades, para essas datas importantes para o comércio? E, claro, o Pipo também deve se preparar. O primeiro passo é que ele precisa ter uma meta, ter um objetivo, entender onde que ele quer chegar nessas datas comemorativas, o que ele quer oferecer, o que ele quer vender. Então, a partir do momento que se estabelece uma meta, para poder cumprir, é trabalhar em cima da produção, trabalhar em cima dos contatos para poder conseguir atingir aquela meta. Então, o primeiro passo, a primeira sugestão, é estabelecimento de uma meta plausível e factível. Vamos saber então dele, do Pipo, como é que está aí esse planejamento, essa programação. E aí, Pipo, como é que está aí a sua expectativa para essas datas comemorativas? Eu não consigo, na verdade, montar muito um planejamento do que eu vou fazer, né? Eu só consigo planejar a partir do momento que me entra a demanda. Eu tenho uma agenda, né? Então eu trabalho com a minha agenda, o que eu consigo atender e o que eu não consigo. Porque o que acontece, principalmente por trabalhar com esse mundo muito artístico, às vezes o evento ele chega para o artista 2 dias antes. E aí esse artista ele entra em contato comigo exatamente 1 dia antes, 2 dias antes. Eu já fiz look com menos de 24 horas, de 10 horas da manhã, um dos meus principais looks, um dos meus preferidos, foi para uma artista. Ela entrou em contato comigo 10 horas da manhã e 10 horas da noite esse look tinha que estar na casa dela porque ela embarcava no dia seguinte. Então, em menos de 12 horas, eu entreguei um dos meus melhores looks em termos de comprar tecido, costurar, cortar, provar e entregar. Então, eu não consigo fazer esse planejamento de quantas pessoas eu vou atender, porque às vezes é uma demanda pequena de um look e às vezes é uma demanda grande. Mas eu consigo, na verdade, entender a minha agenda, o que eu consigo pegar dentro daquele período de trabalho e o que eu não consigo fazer. Então, essa parte do planejamento, para mim, também é uma grande dificuldade, porque meu trabalho ele chega a todo momento e é uma coisa bem sazonal. Não tem, por exemplo, assim, Halloween. Se vai ter uma festa daqui 2 dias, o cliente entra em contato comigo hoje ou às vezes até amanhã perguntando se eu tenho alguma coisa pronta ou se eu consigo produzir alguma coisa para ele dentro desse prazo curto. E aí, nesse caso, André, o que o Pipo deve fazer? Ele deve se estocar de insumos, de material, para tentar atender aí essa demanda que muitas das vezes, como ele bem deixou claro, chega de última hora, ou ele preparar algumas peças já pensando naquela temática. Por exemplo, como ele citou, Halloween, estamos às vésperas do Halloween, temos também a Black Friday, as festas de Natal, que tem algumas, no caso dele, que trabalha com moda, tem algumas peças já específicas para essas festividades. O que fazer? Deixar pronto algumas peças ou, de fato, tentar se organizar de uma forma que o material esteja ali à disposição, disponível para que ele possa atender essa demanda mais urgentemente? Tudo vai depender da agenda dele. Se ele tiver disponibilidade de produção de uma peça que possa ser, que a gente chama aí de coringa, né, Pipo? Você tem uma peça coringa em estoque para poder atender uma necessidade rápida, é uma estratégia até para poder aliviar a sua agenda, para quando chegar na época de pico de movimento, você ter a sua agenda livre e não deixar de ter produção, uma produção ali de pronta entrega para poder suprir as necessidades básicas, né? Apesar do empreendimento não ser um empreendimento 100%, às vezes por necessidade, por oportunidade, a necessidade bate a porta, né? Então precisa vender para poder sobreviver no mercado. André, chegou aquele momento agora da gente conhecer qual foi aquele momento perrengue, né, que o Pipo passou aí na trajetória dele como estilista, como figurinista, como empreendedor nesse universo da moda. A gente sabe muito bem que todo empreendedor, toda pessoa que decide empreender no Brasil, ele passa sim por aquele momento difícil, mais complicado, mais delicado, e com o Pipo não foi diferente. Bom, chegou então a hora da gente conhecer o momento perrengue na trajetória de empreendedorismo do Pipo na tela. Meu momento perrengue foi na pandemia. Foi uma grande dificuldade para mim, que trabalhava com moda exclusiva. Então eu não tinha público, não tinha mercado, as pessoas não estavam consumindo, as pessoas não estavam saindo e eu precisei fazer do limão limonada. Então no meu momento perrengue eu transformei ele num momento de necessidade e eu comecei a confeccionar máscaras estampadas
E aí eu tinha mais de 40 estampas de máscara, mandei máscara para fora do Brasil, mandei máscara para vários cantos do Brasil. Então, assim, como empreendedor, não dá para ficar na zona de conforto. Empreendedor não existe zona de conforto, né? A gente busca sempre a zona de desconforto, de risco para crescer, para aperfeiçoar. E aí o meu momento de perrengue eu transformei num momento de de fôlego, que foi a confecção das máscaras na pandemia. Realmente a pandemia foi um momento muito difícil, não só para o Pipo, mas para todo mundo que empreende aqui no Brasil. Pipo, como é que você teve essa sacada de confeccionar aí as máscaras? Na verdade, não sei nem se foi uma sacada. Aí realmente foi por necessidade. Como as pessoas sabiam que eu costurava, uma das minhas melhores amigas me perguntou se eu não faria algumas máscaras de tecido para ela, assim que as máscaras de tecido foram liberadas. E aí, com alguns tecidos que eu tinha em casa de algodão, na época que era a norma, né, 100% algodão, eu confeccionei as primeiras máscaras para ela. E como ela trabalha em escola, e isso foi passando e por conhecidos, por WhatsApp, e aí foi. E aí chegou uma época que eu montei uma cartela, quando foram liberados alguns outros tecidos, e eu tinha mais de 50 estampas de máscara. Então as máscaras foram para o Brasil inteiro. Eu mandei máscara para o Rio, mandei máscara para o Norte, para o Nordeste. Teve gente que levou máscara minha para os Estados Unidos e foi bastante máscara. E aí a minha família trabalhou comigo. Então eu trabalhava na costura, minha mãe trabalhava virando as máscaras, as minhas sobrinhas embalando, meu pai ajudando a cortar elástico. E aí, como a gente estava isolado naquele momento, todos nós trabalhamos e aí ficou bem trabalho em família. Nesse momento de escalonar o trabalho, foi bem tranquilo, porque aí cada um fez uma parte do trabalho. André, foi uma boa saída ou não essa do Pipo durante a pandemia? Olha a importância de delegar, colocou a família toda para trabalhar. Foi uma excelente saída, a questão da oportunidade novamente, aliada com a necessidade, né? Então ele tinha o conhecimento, tinha o produto, o mercado estava ansioso, estava precisando daquele produto no momento, a oportunidade para poder ganhar dinheiro. Excelente saída, excelente estratégia. Acredito que teve um planejamento para isso, para poder convidar a família para estar presente e conseguiu aí dar um exemplo de como delegar as funções. Cada um tinha uma função específica, né? A gente agora acaba ilustrando essa parte, como é importante a gente conseguir delegar e ter pessoas para poder nos ajudar. Vamos juntos agora, André, saber qual foi o momento pulo do gato do Pipo? Vamos lá. Na tela. Meu momento pulo do gato foi nessa transição de pandemia, retorno de pandemia, quando as coisas estavam voltando. Junto com as máscaras, eu comecei a trabalhar numa instituição de ensino e eu era responsável pelo laboratório de costura dessa instituição. E aí o fôlego da pandemia foi passando, as coisas foram voltando e aí o meu pulo do gato foi voltar rapidamente com figurino. Busquei meus clientes, busquei artistas, comecei a fazer network, bastante contato, mostrar o meu trabalho, mostrar quem eu era, mostrar como eu entregava trabalho e usar bastante rede social, divulgar bastante para que eu voltasse a crescer dentro do meu público, do meu espaço e do meu nicho. O meu pulo do gato foi transição, pandemia e retorno às atividades normais. Pipo, te pergunto, qual é a importância do networking para o seu negócio? Total, fundamental. Eu acho que é a parte mais importante. Conhecer pessoas, trocar informações, conversar, explicar, entender também a necessidade do outro. Sem o networking, meu trabalho não existiria. E é isso que a gente falava, né, André? Mais cedo você comentava, né, da importância do networking para um ambiente de negócio, né? Seja para o Pipo, seja para outro empreendedor, né? O negócio é feito de pessoas para pessoas, né? Então a importância realmente de se estabelecer conexões é justamente para poder aproximar o seu produto às necessidades de outras pessoas. Então está aí a grande importância de estabelecer esses contatos, de manter os contatos e de fazer boas relações comerciais. Voltando a falar com você, Pipo, você falou que pretende aí criar a sua própria linha de roupas. Como é que tá esse planejamento? Como é que tá esse sonho? Ele iria acontecer oficialmente agora, no mês de novembro, porque eu faria um desfile.
mas aí esse desfile ele foi adiado para o próximo semestre. Então eu ainda estou em todo o planejamento e ainda não consigo desenhar especificamente uma coleção por conta de tendência. Eu estou esperando sair algumas coisas mais de tendência, o que vai estar usando no momento, o que a gente tem de matéria-prima disponível no momento, para poder efetivamente lançar essa coleção. Mas ela permanece na mesma linha de trabalho, serão peças únicas e exclusivas, e a intenção ainda não é escalonar o meu trabalho ainda é manter ele exclusivo. André, a gente já está indo para os minutos finais aqui do programa. Eu queria que você usasse esse finalzinho aqui de tempo para dar aí uma dica, fazer uma recomendação para quem está em casa nos assistindo, para o Pipo também, já que ele tem esse sonho aí, esse objetivo de conquistar essa linha de roupa dele, essa marca própria, para que ele consiga aí ter cada vez mais sucesso no empreendimento dele, no ateliê dele, e também para outros empreendedores e empreendedoras que nos assistem. A dica de hoje é conhecimento. O principal produto do Sebrae hoje é conhecimento. O conhecimento ele é capaz de transformar o ambiente de negócio para um ambiente mais favorável. Então, o Sebrae hoje possui uma das maiores plataformas da América Latina de estudo EAD voltados para os pequenos negócios. Então, para o pessoal aí que é MEI, de forma gratuita, pode acessar a plataforma EAD do Sebrae para poder ter acesso a todos os cursos, todas as capacitações, todas as informações para a sobrevivência do seu pequeno negócio. Pipo, aquela mensagem rapidinha final para os outros empreendedores. Acreditem, sonhem. Eu acho que se você não sonhar e não tiver meta, você não chega a lugar nenhum. E trabalhar. Sem trabalho a gente não conquista nada. Os frutos eles só vêm quando a gente planta, né? Então, para plantar é trabalhar e eu acho que a palavra mais importante é acreditem. Se vocês não acreditarem em vocês, no sonho de vocês e no trabalho de vocês, não tem negócio que vai para frente. Pipo Acevedo, empreendedor, estilista, figurinista, quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco nesta edição especial falando sobre o mundo da moda aqui no canal Empreender. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, agradeço a atenção, o carinho que toda a equipe teve comigo. Agradeço também aos meus clientes que fazem o meu negócio acontecer, as pessoas que procuram meu trabalho, que acreditam, que confiam, que consomem. E a minha eterna gratidão a vocês pela vitrine, pela oportunidade, pelo network. Também agradecer aqui o nosso especialista, o analista técnico do Sebrae de Goiás, André Moura. André, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco em um dos programas aqui do canal Empreender. Obrigado, Bruno. É sempre um grande prazer participar do programa Vida de MEI. Estamos aqui de portas abertas para o que precisar. E até a próxima. Até. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do programa Vida de MEI aqui no canal Empreender.